Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou Raquel Dian, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Não esqueçam de estar se inscrevendo e deixando o seu like. Para quem não me conhece, eu sou oraculista e também sou professor de magia e filosofia de magia. Gente, se você não assistiu os vídeos anteriores, seja a Barba que Virou um Daimon, o Demônio de Sócrates, a diferença de magia e mágica, é necessário e seria muito bom vocês estarem assistindo esses vídeos também, para que você pegue até mesmo o contexto e até mesmo saiba as expressões que a gente vai estar usando nessas explicações. E quando Johann tem esse livro dele proibido, faz com que, por mais que seja proibido, não quer dizer que vai parar de circular logo de cara. Então o mercado negro literário aí trabalhou bastante. Então isso acabou indo para outros países aí com o protecionismo muito forte. E um deles foi a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, ele chegou na mão do cara certo. Por quê? Esse cara, ele era escritor, ele tinha bastante grana por ser dono de terras, era um parlamentar. Ele era um lado mais político. E ele era um protestante cético. O que seria essa questão do cético? Não que ele não acreditava em Deus, enfim, até mesmo como a concepção que a gente tem hoje, né? Que quando alguém se coloca como cético, já vem uma ideia que é alguém que não acredita, enfim. Mas não, essa questão do ceticismo não era na questão de acreditar no divino ou não acreditar, mas era muito que ele não acreditava nas interpretações teológicas que estavam sendo feitas naquele momento. Então, quando ele tem acesso a esse livro do Johann, ele começa a ler aquilo, daí ele pensa, vou traduzir. Aí ele traduz tudo aquilo para o inglês. Tá? Ele traduz tudo aquilo para o inglês, e isso é um detalhe muito interessante, porque isso vocês vão ver nos vídeos antigos, mas também nos vídeos novos que a gente vai estar fazendo aqui, que muita coisa em relação ao nome, até mesmo uma fala, tem muito a ver nessa transição, nessa tradução. Então ali, século XVI, Reginald Scott, que é esse que eu me referi agora, ele pega, ele traduz e daí ele lança a descoberta da bruxaria. As questões dele explicando que era charlatanismo que estava sendo feito, dando explicações aí sobre até mesmo ilusionismo, ele usou como argumento para desmentir naquele livro da descoberta da bruxaria. O Reginald Scott pegou o vídeo que eu fiz, a diferença de magia e mágica, e aí, além de pegar essa tradução, né, colocando para o inglês, ele pegou esse meu vídeo e também começou a dizer, olha, isso aí tem explicação assim, isso tem explicação assado, não, vocês estão viajando. E tinha um rei na época que depois, até mais tarde, ele acaba assumindo o trono, que é o rei James I. Ele acaba assumindo o trono no século XVII e daí ele proíbe a circulação da descoberta da bruxaria. Para vocês terem uma ideia, esse rei ele escreveu até um livro para tentar refutar a descoberta da bruxaria do Scott. Mas enfim, nós sabemos que Reginald, como eu acabei de falar, ele tinha grana, ele é um cara influente, era parlamentar, isso e aquilo. E como eu falei para vocês, se foi proibido, digamos, a primeira versão foi proibida, chegou até a Inglaterra e chegou nas mãos dele, vocês acham mesmo que essa segunda versão, que aí é a tradução dele, a descoberta da bruxaria, enfim, depois que foi proibido, você acha que iria chegar na mão de quem? É óbvio que isso não ia chegar nos populares, porque isso seria considerado algo de alta classe, alto padrão. Aí entra já o início de como a magia em si, nesse caso, já foi começando a virar um negócio, começou a virar um comércio. Por quê? Você só tinha acesso a esses livros, pessoas eruditas, pessoas com influência, pessoas com poder aquisitivo, e isso influencia até a mesma forma que os daimons, aí como eu falei para você, foram ilustrados, foram feitos, a questão da elegância, a questão do sigilo. Por exemplo, na Berius, que é o Daimons, né, referente a Cerberus, que vai ter vídeo aqui, ele acabou ganhando a lógica, acabou ganhando a retórica, acabou ganhando a facilidade de reconstruir reputações perdidas, compreende? Então vocês entendem que vários desses daimons aí acabaram também trazendo alguns aspectos que eram necessários para serem considerados a alta classe. E, obviamente, no momento que se torna algo de alta classe, se torna algo muito mais elitizado. Então, esses livros acabaram sendo uma forma de elevar ainda mais a alta classe. Ou seja, você está trabalhando com duque, com marquês, não com o serviçal. E não entrando apenas na questão, no sentido do ego, o quanto eles se sentiam grandes, porque isso é do ser humano de querer se sentir maior.
Entende? Então, como eles se sentiam grandes, como eles se sentiam superiores ao estarem evocando duques infernais, seres infernais. E por volta de 1650, aí chegamos finalmente ao que nós iríamos conhecer hoje como a ARS Goetia. De magos que falavam alta classe, que falavam hebraico, grego, latim, pegaram tudo que a gente viu até agora, colocaram ali, acrescentaram mais alguns daimons para fechar 72, porque precisava o equilíbrio, assim como 72 nomes de Deus, assim como 72 anjos da Kabbalah, precisava ter equilíbrio com 72 daimons, porque dentro da magia, dentro da Goetia Salomônica, é evocado esses nomes, essas energias para submeter os daimons, para os daimons cumprirem alguma ordem, algum pedido que você vai fazer. Assim nós chegamos até a Goetia Salomônica. Eu não acredito, é uma prática que eu concordo totalmente, porque eu não vejo, até como vocês podem ver nos vídeos aqui, eu não vejo eles como seres que têm que serem submetidos a algo, ou obrigados a algo, mas aí a gente vai entender toda essa questão, que sim, iniciou com 69 daimons, por causa dessas transformações aí paramos os 72, mas muito mais pela questão dos 72 nomes de Deus, 72 anjos, equilibrar com os daimons, e aí é necessário na Goetia Salomônica fazer evocação desses anjos para submeter esses